Olá, sejam bem-vindos a mais um documentário do Colégio Santa Lúcia Filippine. Hoje, iremos abordar temas com base na campanha da Fraternidade de 2021. Esperamos que gostem. Bom vídeo! O discurso de ódio é uma forma de pensamento, fala e posicionamento social que incita a violência contra diferentes grupos da sociedade. Pode ser verbalizado ou escrito, e sua intenção é discriminar as pessoas devido às suas diferenças, sejam estas raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, deficiências, classe e etc. O discurso de ódio tem por base o ódio em si ao diferente e todos os preconceitos e prejuízos que decorrem desse sentimento. É considerado crime no Brasil e também um atentado aos direitos humanos. A escolha desse tipo de conteúdo se deve ao amplo alcance dessa espécie de discurso, que não se limita a atingir apenas os direitos fundamentais de indivíduos, mas de todo um grupo social, estando esse alcance agora potencializado pelo poder difusor das redes sociais. A violência vem da cultura do ódio dos subterrâneos muito mais profundos na escala moral. O ódio tem berço reluzente. Essa cultura que destila ódio não é arte, mas é cultura que se dissemina de maneira infecto-contagiosa por todas as classes sociais, por todas as cores, sem distinção de gênero ou idade. Este tipo de discurso presente na sociedade se apresenta de forma padronizada em determinados aspectos, pois ele nasce nos preconceitos sociais contra determinados segmentos e grupos, e se exacerba em atitudes de ódio contra a existência e o convívio com as pessoas na sociedade. Ele é ao contrário à pluralidade humana e tende a hierarquizar as pessoas de forma que considera algumas pessoas mais certas e mais humanas que outras. Por ser construído socialmente baseado em preconceitos que aparecem ao longo da história da humanidade, como preconceitos étnicos, raciais, de gênero, de culturas, com relação a deficiências e outros, ele não pode ser considerado uma opinião. A opinião tem por base os sentimentos e conclusões individuais, enquanto o preconceito é fomentado socialmente e advindo de situações de dominação de um grupo sobre o outro. O discurso de ódio também não pode ser considerado uma opinião, pois ele incita e leva à violência, e esta atitude é considerada crime no Brasil. A internet, assim como qualquer outro espaço ou ferramenta, pode ser usada para exponenciar boas e más ações. Por se tratar de um espaço imenso, muitas pessoas acreditam que a internet é terra sem lei, ou seja, que é permitido agir da maneira que lhes convém, sem lidar com as consequências. Uma pesquisa feita por economistas doutorandos da Universidade de Warwick, na Inglaterra, trouxe dados relevantes sobre a relação entre discurso de ódio e o uso do Facebook. O estudo publicado em 2018 teve como alvo cidades alemãs, que se teve registro de ataques violentos a refugiados e concluiu que nas cidades em que as pessoas eram mais ativas no Facebook, maior foi o número de ataques. Ainda não existe uma lei específica que trate sobre o discurso de ódio na rede mundial de computadores. Entretanto, o Marco Civil da Internet é a principal fonte a ser utilizada nesta questão. Além disso, as próprias redes sociais contam com mecanismos reguladores de conteúdos sensíveis, que podem ser acionados pelos próprios usuários quando os mesmos se depararem com alguma publicação de teor intolerante e desrespeitoso. Dessa maneira, por mais que não exista uma lei específica, não quer dizer que uma pessoa que cometa crime de ódio na internet possa sair impune. A cultura do cancelamento começou há alguns anos com o objetivo de ampliar vozes oprimidas e forçar ações políticas de figuras públicas. As redes sociais são atualmente o meio mais fácil e rápido para distribuir ódio às outras pessoas, pois essas se escondem atrás de um aparelho celular ou computador e espalham palavras ofensivas e desrespeitosas. O pensar diferente é essencial para uma sociedade. Discutir temas e ideias faz um grupo de pessoas evoluir, contanto que haja respeito. Indo além das mídias sociais, a xenofobia é um exemplo real desse ódio gratuito. Muitos nativos acreditam que essas pessoas estão lá para roubar seus empregos e tomar suas posições sociais. Entretanto, esses imigrantes auxiliam na economia de uma nação. A cultura cibernética vem desnudando relações que estavam encobertas pelo modo como as pessoas viviam. Na internet, as pessoas assumem posturas mais rasas e odiosas, pois a dinâmica rápida das redes contribui para que seus usuários tenham um ritmo nervoso, ficando ofendidos de maneira repentina, como se estivessem ansiosos para entrar em uma briga. Há uma arrogância, um fetiche pelo exagero que compõe um disfarce para uma profunda insegurança.
A cultura do ódio nas redes sociais criou uma polarização, a escolha entre vitimizar ou ser uma vítima. De acordo com o livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, de Jaron Lanier, as experiências em algumas plataformas digitais ricocheteiam entre dois extremos. Ou uma enxurrada de comentários odiosos, ou todos são super cuidadosos e dotados de uma simpatia artificial. Atualmente, estamos diante da chamada Quarta Revolução Industrial, impulsionada pelo conceito ligado à Indústria 4.0, a qual introduz um novo modelo de produção onde máquinas, ferramentas e processos produtivos estão interligados entre si, através de inteligência artificial e pelo uso de internet, visando ganhos substanciais na cadeia produtiva. Aliada à globalização, a Indústria 4.0 tem consequência negativa para o mercado de trabalho. Embora novos postos de trabalho e profissões serão criados, algumas profissões, sobretudo as manuais, tendem a desaparecer, correndo o risco do trabalhador ser renegado à condição de mero coadjuvante em meio a uma imensidade de inovações e mudanças, capazes de afetar sobremaneira sua via social. As mudanças afetarão diretamente a dinâmica do trabalho e para que o Brasil esteja preparado para passar por essa transição sem maiores prejuízos, necessário se faz o aprofundamento nas pesquisas e estudos sobre os impactos produzidos e suas possíveis consequências e soluções. O consumismo é característico das sociedades modernas capitalistas e da expansão da globalização. Diversos produtos são lançados diariamente, aguçando o consumidor a comprar o que está na moda, em alta, tornando a nossa sociedade efêmera. Embora as tecnologias 4.0 resultem no melhor desempenho, os impactos dessa nova era no meio ambiente são alarmantes. Segundo o último relatório da companhia estadunidense Cisco, entre 2018 e 2023, o mundo passará de 3,9 bilhões de usuários da rede para 5,3 bilhões. Um aumento de 36%. Essa produção exponencial ocasiona um problema quanto ao descarte de aparelhos digitais. Há um número cada vez maior de dispositivos que possuem displays, baterias e processadores que são compostos por metais raros, ou seja, que não se deteriorizam na natureza. Outro fator que chama a atenção para esse assunto é a impossibilidade de reciclar os componentes, devido à miniaturização dos dispositivos, o que os tornam descartáveis. Além disso, há os impactos em relação à extração de recursos não renováveis e ao consumo de energia. Apesar de todos os impactos apresentados no setor industrial, nos meios de comunicação ou acadêmicos, o debate sobre a questão ambiental não ocupa uma prioridade. Por isso, é tão importante difundir ações que estimulem a popularização da causa e a conscientização. O comportamento humano dentro da realidade virtual é a essência da cybercultura. Portanto, entendemos cybercultura como comportamento sociocultural que provém da relação entre a sociedade, a cultura e o espaço eletrônico virtual. No entanto, como afirma Jaron Lanier, filósofo e cientista da computação, em seu livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, a empatia, o ato de colocar-se no lugar do outro, está lentamente sendo engolida pela intolerância propagada no ambiente virtual. Lanier nos apresenta a Bummer, uma máquina estatística de manipulação comportamental e um acrônimo da frase comportamento de usuários modificados e transformados no império para alugar. Para Marx, o dinheiro é a essência alienada do trabalho e da existência do homem. A essência domina-o e ele adora-a. Desta forma, plataformas Bummer, como por exemplo Google e o Facebook, lucram mares de dinheiro com anúncios que geralmente utilizam nossos dados para descobrir o que queremos comprar e nos induzem, de uma maneira inconsciente, a fazê-lo. Da mesma maneira, quando Marx conclui que o trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades, é evidente que os assalariados passam horas em seus ambientes trabalhistas, aguardando as datas do pagamento para em seguida obter aquilo que plataformas Bummer nos oferece. E muitas das vezes são produtos que não fornecem benefícios algum a nós, apenas servem para satisfazer o nosso desejo de comprá-lo e consumi-lo. Para Pierre Levy, ao ingressarmos na internet, a formação de comunidades, agrupamento de indivíduos que partilham dos mesmos interesses e afinidades é natural, assemelhando-se ao pensamento de Lilia Schwartz acerca da identidade que caracteriza como uma construção social.
Quando Lilia afirma que um país sem acesso às várias formas de cultura é um país fadado a ser conservador, é possível dizer que há uma relação entre o pensamento de Pierre, visto que a internet é o meio mais comum e mais simples de se conectar com pessoas de diferentes lugares, diferentes costumes e crenças. A partir disso, quando pessoas com características e ou opiniões distintas se conectam, se torna mais acessível uma troca de informações. Assim, o acesso às várias formas de cultura às quais a Lilia se referiu se tornam mais fáceis. Para Santo Agostinho, o ser humano já nasce pecador diante de Deus e possui uma tendência natural a aproximar-se do mal, que é por ele considerado nada mais do que a ausência do bem, e somente por meio da graça o ser humano pode dele se afastar. Para Santo Agostinho, somente alcançamos a verdade através da fé, e tudo que não for verdadeiro, que não estiver incluso na concepção da verdade, é considerado adultério. São Tomás de Aquino acreditava que havia uma ordem natural que era divina e dava origem à lex aeterna, ou leis da natureza. E apesar do ser humano estar sujeito a essa lei da natureza, pode escolher seus atos e construir seu pensamento, utilizando de seu livre-arbítrio. Assim, ele reconheceu o poder de decisão do ser humano, que, dotado de razão, perseguirá seus interesses de acordo com suas próprias convicções. São Tomás afirmou que apenas 3 coisas são necessárias para a salvação do homem: saber o que deve crer, porque eu devo querer o que deve fazer; crer em Deus Pai, querer a vida eterna e fazer o bem. Tudo o que é dito são coisas que dependem apenas de nós. Devemos saber escolher, saber como agir, e só assim alcançaremos a vida eterna. Esse foi o documentário de hoje. Obrigada pela atenção.